Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, a noite, nem sei como foi a madrugada, ou como está sendo esse dia até agora. Mas eu venho dizer para você que através da Sagrada Escritura, venho trazer uma palavra revelada para abrir o teu coração. Peço desculpa aos irmãos porque estou com uma rinite alérgica e quando ela ataca, é só a graça do Pai para me manter aí sem espirrar, com os olhos abertos, mas nós não vamos parar por causa disso. Nós estamos aqui para fazer o ID de Deus e nós não vamos ficar parado. Eu vim dizer para você que quando o Senhor chegou na terra, a terra era sem forma e vazia. Imagina, quando Deus chegou na minha e na tua vida, também éramos sem forma, também éramos vazios. Vazios de Deus, mas cheio de ira, cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de iniquidade. Eu vim dizer para você que quando o Senhor chegou na terra, ele decidiu fazer a separação da terra seca com a terra, da terra seca com os mares, deu nome aos luminares, chamou o sol, chamou as estrelas, chamou a lua, deu vida onde outrora não tinha vida. Colocou Adão, colocou os animais, chamou, Eva à existência. Tudo era o princípio de um novo de Deus na vida, nas nossas vidas, podemos assim dizer. Porque querendo ou não, Adão é o primeiro pai. Mas eu vim dizer para você que o primeiro pecou, errou, deu ouvido à voz de sua mulher por sua vez, deu ouvido à voz da serpente. Quando Deus chegou para Adão e perguntou para ele quem havia lhe mostrado que ele estava nu, o que tinha acontecido, Deus já sabia. Deus sabe quando nós pecamos, Deus sabe quando nos falta fé, Deus sabe quando a gente quer parar, quando a gente decide nem acreditar mais, ou até mesmo quando decidimos desobedecer. Mas mesmo assim, ele nos chama para uma conversa, ele quer ouvir da nossa boca aquilo que outrora nós fazemos, nós cometemos, aquilo que nós pensamos. E Adão logo respondeu e disse: olha, a mulher que tu me deste, me deu da árvore para que eu comesse. Aí ele logo imputou a dívida, a culpa sobre Eva. O Senhor chegou para conversar com Eva, Eva imputou a culpa para a serpente. Hoje não é diferente, irmão. Muitas das vezes nós não assumimos os nossos erros diante de Deus ou diante do próximo mesmo e queremos pegar e imputar aquilo que nós erramos a alguém, ao invés de assumirmos a culpa, ao invés de nos arrependermos diante do Senhor, para que sejamos lavados, curados, transformados. Mas eu também sempre digo que precisamos vigiar, irmãos, porque quando estamos perto de pessoas que não têm o cumprimento de uma promessa, que não têm o desejo de obedecer a Deus, eles começam a falar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, os maus costumes corrompem. As más conversações corrompem os maus costumes. Então, quando nós deixamos os nossos ouvidos emprestados para aquelas palavras que não saem do altar de Deus, que não edificam, a gente acaba se corrompendo. Foi isso que Eva fez, ela deu ouvido à voz da serpente e corrompeu tudo aquilo que Deus havia ensinado a ela. Olha, irmão, eu venho dizer para você, saia do meio daquilo que não provém do Eterno, para que os bons costumes que o Espírito Santo tem colocado em você não venha ser corrompido. Peço desculpa aos irmãos pelo barulho, mas aqui é toda hora alguém passa, vende, enfim. Mas isso também não vai atrapalhar aqui o nosso vídeo, não. Vamos dar continuidade à palavra de Deus. Eu vim dizer para você que estamos na reta final de um ano que para muitos foi de tribulação, foi de prova, foi de desprezo, foi de afronta, foi de falência. Para uns foi até de miséria mesmo. Pessoas que deixaram os planos de lado porque não puderam corresponder. Pessoas que tiveram que abrir mão de sonhos porque já não tinham mais força. Eu vim dizer para você, não permita passar este ano, acabar este ano na mesma situação.
Mude o direcionamento. Se caso venha, você pegou uma direção que não está de acordo com a direção de Deus para você, retorne. Pare, pense, coloque a mão na tua consciência e fala: Senhor, eu não quero seguir com os padrões do mundo, eu não quero ser aprovado, aprovada pelo mundo, eu não quero ter amizade com o mundo, eu quero te ouvir, Deus, eu não quero fazer alianças na qual o Senhor não selou com a tua mão. Eu vim dizer para você que Adão e Eva havia sido colocado no jardim para cuidar de tudo aquilo que era do Senhor. O Senhor deu um trabalho para eles, o Senhor deu uma responsabilidade, o Senhor havia chamado eles para perto, digamos assim. Afinal de contas, todos os dias, na viração de um determinado dia, o Senhor descia para falar com Adão. Que intimidade é essa com o pai? Que intimidade é essa com o filho? Que intimidade é essa com o Espírito Santo? Mas Adão resolveu abrir mão da amizade com Deus para servir a amizade do mundo. Todas as vezes que nós fizermos alianças com aquilo que não está ligado com o eterno, Deus não fará parte da nossa história. Não. Deus não estará conosco, irmão, todas as vezes que nós decidirmos cumprir o desejo da nossa carne, a mão do eterno sairá de sobre nós. Não foi diferente com Adão e Eva. O Senhor, por sua vez, colocou vestimentas, em Adão e Eva, para que eles tampassem sua nudez. Eu vim dizer para você, irmãos, que quando Deus tira o pecado de nós, não vamos retornar para o lugar, para o cenário, para as amizades, para as conversas, seja lá para o que for, para pecarmos. Seja um pecado de fofoca, seja um pecado de calúnia, que olha lá, Deus abomina aquele que levanta um falso testemunho contra o seu irmão. Deus não compactua com nada errado, Deus não cai no oba-oba e nem tampouco no jeitinho brasileiro. Se quer viver uma nova história, vai ter que entender que vamos precisar estarmos alicerçados na verdade do Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, nada mais é do que o princípio, o começo de uma história onde Deus havia projetado paz, abundância, saúde, amizade com ele. O homem, a mulher, por sua vez, decidiu pegar uma outra linha de pensamento. Este começo aqui trouxe dor, tribulação, irmãos, trouxe prisão, trouxe escravidão para gerações, ou seja, até hoje vivemos debaixo de um pecado nesta terra. Por isso precisamos estar diante da face do Cordeiro. E eu vou já te dizer quem veio para nos livrar deste pecado. Veio nos livrar dessa sentença que outrora o inimigo das nossas almas achou que ganhou. A serpente achou que havia ganhado. A serpente achou que o homem, por sua vez, estaria condenado o resto da vida. Mas eu vim dizer para você que o primeiro homem pecou e desobedeceu a Deus. Um homem que o Senhor tirou do próprio barro. Um homem onde o Senhor soprou o fôlego de vida, deu entendimento a Adão, mas Adão permitiu que o entendimento dele fosse corrompido pela curiosidade do mundo. Ou seja, Eva emprestou seus ouvidos para a serpente, para o próprio Satanás naquela ocasião. Usara uma serpente para trazer morte dentro do paraíso. Olha, eu não sei que serpente é essa que tem sido usada pelo Satanás para trazer morte dentro da tua casa, para trazer falência para os teus projetos, mas eu vim dizer para você que o Senhor, por sua vez, levantou um homem também, para que ele nos comprasse com um preço de cruz, com um preço de morte, pagado na cruz com sangue, para que você e eu tivéssemos vida em abundância, para que você e eu tivéssemos uma vida eterna. No capítulo 3, no versículo
2 de Gênesis, 22 de Gênesis diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, o homem, a tendência dele era continuar errando e o Senhor não poderia permitir o homem dentro daquele jardim, porque senão eles também mexeriam nas outras coisas que o Senhor havia dito. Ou seja, eles entenderiam que poderiam, entre aspas, mexer na árvore da vida e comesse, vivesse eternamente. Abriram-se os olhos do homem e da mulher para que eles entendessem o que era o bem e o mal. Ah, mas calma lá, ninguém pegou Deus desprevenido, não. Adão não pegou Deus desprevenido, ninguém pega o eterno desprevenido. Deus deu a oportunidade de Adão e Eva obedecer e viver uma vida dentro do jardim. Ah, aquela vida de amizade, de cumplicidade com o próprio Deus. Mas, por sua vez, Adão e Eva decidiram desobedecer, então teriam que pagar. É isso que acontece comigo e com você. Deus nos deu uma nova vida, irmãos. Deus nos trouxe uma vida eterna, uma vida de santidade, uma vida de amizade com Ele. Só você e eu podemos impedir o agir de Deus na nossa história. Não, ninguém. Ninguém, irmão, se estivermos alicerçados e decidirmos obedecer o eterno, nada pode nos atrapalhar. Mas quando ouvimos e damos ouvidos à voz do acusador, ao que o mundo nos oferece, aí sim impedimos que Deus haja ao nosso favor. Só você e eu podemos impedir que a bênção de Deus, que a vida eterna do Senhor esteja sobre nós. Então, desobedecendo a Deus, foram obrigados a pagar um alto preço. Ei, quando você e eu desobedecemos, temos que pagar um alto preço. Muitas das vezes, atrasamos a nossa promessa. Outras vezes, perdemos alianças que Deus havia trazido para nós. Quantos de nós perdemos a família pelo caminho? Por uma desobediência, um casamento acaba, uma empresa entra em falência, um ministério fecha as portas. Porque decidimos não obedecer a Deus. Saímos da visão do eterno, já não guerreamos mais com a guerra que espiritual, já não guerreamos mais com as armas que Deus nos deu, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra todo principado, potestade, qualquer força espiritual do inimigo. Essa vai ser a nossa luta. Não podemos baixar a guarda, não podemos deixar o inimigo nos vencer. No versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Ou seja, a partir dali, o homem começou a ter um trabalho árduo. Toda vez que você e eu pecarmos, nós teremos um trabalho árduo. A luta vai aumentar. Ei, não estou falando de prova de Deus, porque Deus prova sim quem Ele ama. Ele prova para sermos aprovados, para entregar aquilo que outrora Ele havia prometido na palma da nossa mão. Mas aqui não foi uma prova de Deus. Aqui, na verdade, o próprio homem, a própria mulher, pegou a prova com a mão. Ou seja, entrou no momento de tribulação. Eu vim dizer para você que saia de perto daquilo que tem corrompido a tua fé. Não, irmãos. Eu quero deixar um alerta aqui para uns irmãos que nesta madrugada o Senhor me fizera entender algumas coisas. Acredito que seja importante repassar isso para os irmãos. Irmãos, não fique compactuando com quem pede o seu dinheiro suado. Se você não fizer um Pix, Deus não te responde. Se você não fizer um Pix, Deus não vai trazer o seu marido de volta, o seu namorado. Ei, sai desses charlatões, sai disso. Ah, mas a senhora tem um Pix fixado aí na entrada do seu canal. A senhora tem um link da vaquinha? Temos, mas isso daqui não é para você receber revelação não, irmão. A revelação é na palavra.
Você pode me dar milhões. Se Deus não mandar eu abrir a boca para te entregar, ó, o dinheiro vai entrar só como dinheiro. O dinheiro aqui é estabelecido para a gente ajudar, irmãos, comprar cestas básicas, manter rações para pet. Essa é a verdade. Não dá nem para custear, por enquanto, ajudar a custear o salão, né, da igreja para a gente reabrir. Mas eu vim dizer para você que não. Não faça pacto com o Senhor. Ah, se eu der um pix de R$1.000, Deus é obrigado. Não, Deus não é obrigado a fazer nada. O voto que você e eu lançamos no altar do Senhor é mostrando para o Pai: olha, Senhor, eu estou semeando no teu altar. Essa é a minha semente e eu sei que daqui o Senhor vai abrir portas para mim. A porta que Deus quer. Porque nem todo marido que foi vai voltar, nem toda esposa que foi vai voltar, nem todo relacionamento quebrado vai ser restaurado. Não, irmão, me desculpa, eu não posso dizer de outra forma. Eu não posso dizer aqui que 100% das nossas vidas serão restauradas. Tem coisa na minha e na tua vida que serão restituídas. Tem coisas que ficou no passado, vão ficar em 2023, não vão seguir 2024 conosco. Ah, mas se você quiser insistir, se você quiser pegar a prova com a mão, aí é um problema teu, mas eu não vou compactuar com a mentira do inimigo. Eu tenho visto esses últimos dias, irmãos, que se a gente fizer um pix, Deus vai nos dar uma vitória. Deus não age assim, Deus não é menino. A gente não compra a bênção. Nós somos dizimistas porque devolvemos o nosso dízimo. Nós somos ofertantes porque plantamos no altar do Senhor e temos certeza que no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor vai trazer a recompensa para nós. Nós ajudamos a casa do Senhor, ajudamos o próximo. É isso, é isso. Não tem de onde tirar na Bíblia que se você fizer uma oferta, Deus é obrigado. Não é isso. Quando Ana fez um voto ao Senhor, dizendo a ele que se o Senhor me der um filho homem, eu lhe entregarei ele no teu altar, ela não estava barganhando com Deus, ela estava dentro do projeto de Deus. Deus, a Bíblia diz, a Bíblia, não sou eu, que Ana não nascera estéril. Ana, a madre de Ana, foi cerrada pelo próprio Deus. Ei, eu vim dizer para você que tem áreas da minha e da tua vida que não é o inimigo que fechou, é Deus que fechou. Eu vim dizer para você que tem coisas na minha e na tua história que saiu. Não foi o diabo com a mão podre dele que colocou, foi o Deus de Israel que tirou. E como eu sempre falo, irmãos, aquilo que é nosso por direito pode dar volta ao mundo. No tempo oportuno, sempre encontra um jeito de chegar no nosso cenário. Afinal de contas, a Bíblia vai nos dizer que não somos nós que corremos atrás da bênção, mas é ela que corre atrás da gente. Então a minha obrigação e a tua obrigação é não sairmos do caminho do eterno. Por isso eu vim trazer esta palavra de fé. Obedeça ao Senhor. Haja segundo aquilo que Deus lhe ensinou e não compactue com a voz do fala muito da serpente. A serpente aqui representa a voz do mundo. Você e eu não vamos compactuar com a voz do mundo. Foram trabalhar, foram suar, foram entender que desobedecer a Deus, o caminho é árduo. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar do caminho da vida, da árvore da vida. Eu vim dizer para você que a árvore da vida foi guardada pelo que o portal, as portas, o lugar, o jardim foram protegidos pelo querubim, e havia uma espada, ou há uma espada inflamada que anda ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Para quê? Para ninguém tocar. O Senhor precisou fazer isso, porque senão o homem toca. Eu vim dizer para você que tem hora que se Deus não esconder você e eu, o homem, o inimigo, vou falar rasgado, irmãos. Tem gente que se vê a gente, conta mentira sobre a gente, aí prejudica a gente num caminho. Por quê? Porque são usados pelo próprio Satanás, porque dão ouvido.
Eva tinha tudo para olhar para a cara da serpente e falar para ela: olha, fica no teu lugar. Sabe por quê? Porque Deus havia dito para mim, para Adão, que não era para tocar. E eu não vou tocar, eu vou ficar com a voz de Deus. Você e eu também precisamos entender que a escolha é nossa de obedecer ou desobedecer a Deus. Depois não dá para ficar culpando, lembrando que temos que vigiar, porque o inimigo usa pessoas para nos incitar ao mal, para nos incitar a ficar nervoso, para nos incitar a cair em pecado. Mas a vigilância é tua e é minha. A minha parte sou eu que tenho que fazer, a tua parte é você que tem que fazer. Temos, irmãos, que obedecer a Deus. Temos que respeitar a lei do homem, temos que respeitar o solo, temos que respeitar o uso da água, o uso da energia. Por quê? Porque prejudica nós mesmos, a nossa geração. Você viu que tudo aquilo que nós não respeitamos traz problemas para nós? Quando a gente vai no doutor, o doutor fala: gente, corta o refrigerante, corta o doce. Aí a gente continua tomando aquele refri, comendo aquele doce. Vai chegar amanhã no doutor, o doutor vai falar: olha, você está doente. Aí começa a nossa luta, não para cura, porque tem coisa que não tem cura aos olhos humanos. Vamos entender. Não vamos espiritualizar tudo não, irmão. Porque tem gente que fala: eu sou de Deus, eu saio na madrugada. Não, não tentarás o Senhor teu Deus, não. Você tem que vigiar o caminho que você passa, a amizade que você está tendo, o site que você está entrando, quem está no seu WhatsApp, quem você segue na rede social. Você tem que vigiar, a tua parte é você que vai fazer. Deus não vai descer para fazer tua parte, não. Se você não limpar a tua casa ou pagar alguém para limpar, Deus não vai descer, essa é a nossa parte. Se a gente não sair para trabalhar, se a gente não sair para custear as nossas coisas, Deus não vai descer para fazer. Deus abre portas para gente. O que Deus queria de Adão e Eva é que eles obedecessem. O que Deus está falando para mim e para você hoje, eu só quero que você obedeça. Você vai comer o melhor desta terra, mas vai precisar me obedecer, vai precisar sair das más conversações, vai precisar sair de lugares para que o novo de Deus aconteça em 2024. Aquilo que não for dele, nós vamos deixar para trás. Adão e Eva não entendeu. Ou eles acharam que iam ficar na mesma coisa, tocando naquilo que era de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, e ia continuar no oba-oba. Ei, eu não sei se alguém está tocando naquilo que é teu. Eu nem sei se alguém está tocando em você e está achando que vai ficar do mesmo jeito. Não vai. Não vai. A espada de Deus vai descer no cenário de alguém aqui e Deus manda dizer e a justiça vai acontecer, porque do jeito que tá não pode ficar. Olha que palavra maravilhosa que Deus tem trazido aos nossos corações nesse dia de hoje. Adão e Eva pagou um alto preço pela desobediência. Eu não sei quem está desobedecendo ao Senhor que tem prejudicado até o teu cenário, irmão. Pode ficar tranquilo que Deus dos altos céus está vendo. Deus nos visita, irmão. Deus nos assiste. Nós não estamos desassistidos diante dos olhos do Eterno, não. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Não vou ler, não. Mas aí o subtítulo do capítulo 4, na minha Bíblia, diz o primeiro homicídio. Ali começou o pecado a reinar. Abrimos portas para o inimigo e o pecado começa a reinar dentro da nossa casa. Perdemos família, perdemos amizade, perdemos empresa, perdemos tantas coisas porque abrimos porta para o inimigo. Adão e Eva abriram porta. E o diabo sambou, a palavra certa é essa, pintou e bordou dentro da casa de Adão e Eva. Fecha as brechas. Fecha as brechas, irmão. Vamos fechar as brechas, irmãs. Se isso significa seguirmos o caminho sozinhos, vamos seguir o caminho sozinhos, mas não vamos compactuar com a ação do inimigo. Mas eu disse para você que eu ia trazer alguém dentro desse cenário que veio. Um dia um anjo visitou Maria
e disse que ela iria conceber o Emanuel, que significa Deus conosco. Aquele homem seria levantado para trazer a salvação, a vida eterna. Só que este homem, este segundo Adão aqui, vamos dizer assim, o Adão do Novo Testamento, ele não se corrompeu. Jesus não deu ouvido a fariseus. Jesus não caiu no oba-oba dos saduceus. Não. Jesus não. Dentro do templo também distorciam a palavra de Deus. Eram religiosos, andavam segundo os conceitos, segundo aquilo que eles entendiam, mas eles não queriam saber aquilo que o próprio Deus havia revelado. Só que Jesus não deixou levar a sua mente. Jesus não deixou se levar à desobediência do homem, mas focou naquilo que o próprio Pai havia enviado. Ele decidiu obedecer. Talvez você aí do outro lado vai dizer, mas Jesus era filho de Deus. 100% Deus, mas aqui na terra ele fora 100% homem. Só que ele escolheu andar pelo Espírito e não andar pela carne. Ei, trocando para miúdo, nós precisamos decidir andarmos pelo Espírito e não pela carne. Se andarmos pela carne, vamos cair no oba-oba de Adão e Eva. Se andarmos pelo Espírito, teremos a vida eterna que o próprio Jesus veio trazer. Jesus fora levantado para nos comprar e tirar a gente debaixo desse peso, desse jugo de morte, porque através do pecado estávamos sentenciados a morrer. A morrer. Aí talvez você vai me dizer, mas esse corpo aqui vai morrer. Esse corpo sim, para nada serve. Mas o nosso espírito não. Nós teremos a vida eterna, porque Jesus pagou lá no alto de um madeiro, preso, cuspido, escarnecido, xingado, humilhado, rejeitado, só para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Ele decidiu pagar esse alto preço. Ele decidiu obedecer a Deus. Ele, sabendo que iria sofrer, decidiu obedecer a Deus. Ei, você e eu precisamos entender que ainda que soframos inimizades do mundo, ainda que sejamos rejeitados, ainda que tenhamos portas fechadas, ainda que sejamos caluniados por alguém, vamos decidir obedecer a Deus. Eu não posso vir aqui dizer para você que Jesus vai transformar a tua vida, sem antes você e eu entendermos que a nossa vida vai precisar estar no altar do Senhor. Vai precisar a gente tirar todos os nossos conceitos humanos, tudo aquilo que outrora havíamos acreditado, tudo aquilo que havíamos acreditado que tinha que fazer parte do nosso cenário. Para que a gente viva o novo de Deus, precisamos seguir o caminho que Jesus deixou, um caminho de santificação. Para vivermos a paz de Cristo, é necessário quebrarmos alianças com aquilo que Deus não está no negócio, com aquilo que Deus não compactua. Adão e Eva pagou um alto preço. O Senhor já sabia. Irmãos, o Senhor Jesus não foi um plano B de Deus. Não pegou Deus desprevenido e Deus falou para Jesus, olha, agora desce e resolve. Não. O Senhor já sabia que o homem e a mulher pecariam sim. Jesus já sabia que você e eu pecaríamos pelo caminho e mesmo assim ele lançou uma promessa sobre nós. Você entende isso? Não somos diferentes de Adão e Eva. Por mais que tenhamos exemplos daquilo que aconteceu com eles, nós também erramos pelo caminho. Às vezes a gente brinca, quando eu achar Adão e Eva, olha, eu vou perguntar para que eles fizeram isso, para que foi comer um fruto que o Senhor tinha determinado. Só que muitas vezes Deus olha para nós e fala assim, para que você vai por este caminho se eu já te mostrei que é por esse? Se é por esse que haverá cumprimento de promessa, por que você está ouvindo o mundo? Por que você está ouvindo o seu próprio coração, o seu próprio conceito, quando eu tenho te mostrado na palavra uma mensagem revelada que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra?
Não somos diferentes de Adão e Eva. Por mais que tenhamos a Bíblia aqui, nós também erramos pelo caminho. Nós também fazemos alianças erradas. Nós também assentamos por diversas vezes em mesas que depois a gente olha para dentro da gente e fala: por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Deus não está nesse negócio. Aí já assinamos contrato, já assinamos, já aprovamos relacionamentos de amizade, um relacionamento entre homem e mulher mesmo. Coisas que Deus nem queria estar no negócio. Não ficamos muito distantes de Adão e Eva, não, irmãos. Só que nós precisamos entender que o novo Adão veio para nos trazer a vida, e vida em abundância, uma vida de salvação, uma vida de cura, de libertação. Embora a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, sim. Só que o Senhor fala que venceu. Só que essa aflição, irmão, Deus não está dizendo que não haverá um milagre dele na tua história. Talvez hoje o médico te desenganou com um câncer. Talvez você tenha uma ferida de pele que o médico disse para você: jamais vai fechar. Talvez você tenha uma queda de cabelo que por um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, o médico disse para você: olha, já era. Aqui não nasce mais cabelo, não. O médico pode ter sentenciado. Só que Jesus, no meio dessa aflição que você tem passado, ele também tem cura e libertação para você, irmão. Entenda que enquanto Jesus pregava sobre as boas novas, quando Jesus lia os pergaminhos, sobre ele mesmo, você precisa entender que ele curava, que ele libertava, que ele tirava pessoas de prisões espirituais, onde o Satanás pintava e bordava, em pessoas que feriam-se, em pessoas que o pai era obrigado a aprender a acorrentar, e mesmo assim, com a força do demônio, quebravam-se correntes. Era difícil também, irmãos. Só que Jesus estava ali para trazer libertação e cura. Ele estava falando que era necessário obedecer a Deus para que o novo de Deus acontecesse. Enquanto ele andava, ele curava, ele libertava, ele trazia boas novas para aquelas pessoas. O que Jesus tem dito para nós hoje aqui? Me obedeça, esteja debaixo das minhas mãos. Esteja no caminho que eu te coloquei, que você sim comerá sim o melhor dessa terra. Quando o anjo chegou para Maria, Maria disse: olha, eu não posso engravidar, não, porque Maria era uma menina de 13 a 14 anos, mas ela era liberada a casar. Naquela época era muito diferente, irmãos. Hoje, com 13, 14 anos, ainda é uma criança, ainda é um adolescente, não pode casar mesmo, não tem que casar mesmo, não tem. A vida de casamento hoje é diferente. Hoje tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer a vida para depois pensar num casório. Mas ali não, as mulheres daquela época era assim, elas casavam para cuidar de casa, cuidar dos filhos, era um outro conceito. Era diferente, só que José, por sua vez, não era um menino. Provavelmente, né, não era um separado, não era um divorciado, mas era um viúvo. Ele já tinha uma idade, segundo a história, ele já tinha filhos, né? Que foram os próprios irmãos de Jesus. Só que ela era prometida para ele. Você entende isso? Ela era prometida, mas ela era uma menina pura. E quando o anjo disse para ela que ela iria engravidar, ela disse: olha, eu não posso. Não, eu não posso não, porque eu ainda não sou casada, trocando para miúdo. Ela não entendera que Jesus não podia vir por obra humana. Você ainda não entendeu. Abra a tua cabeça. Em nome de Jesus, abra a tua cabeça. No mundo espiritual, Jesus está dizendo para você aí, o que vai vir não vai vir por obra humana mesmo, não. Eu vou ter que fazer do céu direto para a tua vida, porque vai se chamar milagre. Só que quando José descobriu que ela estava grávida, ele ficou desesperado, porque o que as pessoas iam pensar? Ela era prometida para ele. Ia pensar que eles haviam pecado antes do casamento. Iria trazer tormenta se isso acontecesse. Já ia entrar num relacionamento debaixo de um jugo. E nós sabemos, irmão, que quando nós pecamos, não tem jeito, a gente vai colher. Salomão diz que quem planta vento, colhe tempestade. A vida é assim para todos.
Só que precisou entender, o anjo acalmou a situação, o anjo explicou. De fato, ela engravidou do Senhor Jesus. E de fato, aquele menino nascera. E nascera debaixo de perseguição, irmão. O teu projeto, você tem que abrir a mente. O inimigo não vai abrir mão. Eles tiveram que fugir, descer para o Egito para esconder. Depois de 2 anos, o anjo anunciou que Herodes havia morrido, que eles podiam voltar. Tem hora que Deus vai esconder você e eu, tem hora que Deus vai tirar você e eu de cena. Porque senão ficaríamos vulneráveis à mão do inimigo nos pegar, nos tragar, prejudicar o plano dele. Só que eu vim dizer para você que não é porque Deus lançou uma promessa sobre você, irmão, que você vai ficar livre de levantes, de problemas, não, de calúnias, não, irmão. Eu não entendo que as pessoas entendem que o versículo que fala que aquilo que é de Deus nos traz paz e não acrescenta dores. Aí as pessoas acham que quando Deus faz uma promessa, eu vou ficar deitada no sofá, ó, de boa. Não, irmãos. O inimigo vai vir intentando para cima da gente, metendo a mão na gente mesmo, para nos derrubar. Você precisa estar firme numa rocha chamada Jesus. Não é Maria essa rocha, não é José essa rocha, é Jesus. Maria só emprestou a barriga para que o novo de Deus acontecesse, Jesus descesse. Mas ela não cura, ela não faz milagre, ela não faz nada. A humanidade precisa entender que a salvação vem de Jesus. E a humanidade precisa entender que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? A escolha que Jesus está dizendo hoje para nós, para fecharmos, é: a decisão está na palma da tua mão. Você decide me obedecer e não tocar naquilo que eu já mandei você sair de perto, e viver uma vida plena comigo, ou viver a vida que você tem vivido e vai arcar com as consequências. Muitos irmãos morrem no meio do pecado porque não tiveram força para sair. Você acredita nisso? Que tem gente que morre no meio do pecado porque eles não têm força para sair? O inimigo, irmão, ele não veio para brincar, não. Ele veio para nos levar lá para aquele lugar mesmo, onde haverá dor, ranger de dente, dia e noite. Ninguém vai nos livrar de lá. O inimigo não veio brincar, irmãos. Ele não veio. Ele quer ceifar o teu filho, ele quer ceifar a tua esposa, ele quer ceifar teus pais, ele quer ceifar você. A escolha é tua. Adão e Eva tinham uma escolha, eles escolheram errar. Jesus tinha uma escolha, ele decidiu o quê? Obedecer. Foi difícil. Foi árduo, foi de dor. Eu mesmo, irmão, na primeira chicotada que me desse, eu já teria morrido. Eu não ia aguentar. Agora, o próximo dia 25 será comemorado o nascimento, né? Vamos deixar, colocar, não tem problema, a gente não tá questionando isso, não. Só que esse nascimento aqui veio para curar a gente do pecado. E eles comemoram dia 25 o nascimento de um Jesus que permite tudo. De um Jesus que compactua com o pecado. Não é esse Jesus que o mundo... Não é esse Jesus que nasceu do mundo, não, irmão. Esse Jesus que nasceu aqui na Bíblia é diferente. Ele decidiu não obedecer à voz de Satanás e obedecer a Jesus. Ele não compactuou com a vontade da carne, mas ele foi fiel até o último instante. Se você e eu formos fiéis até o último instante, olha aquela coroa no grande dia, irmão, ninguém vai tirar não, é a vida eterna. Eu sei que você veio aqui buscar uma resposta de um relacionamento, de uma porta de emprego aberta. Eu sei, irmão, a tua empresa que tá falida, eu sei, irmão. Eu sei que você precisa disso, eu também preciso de muitas portas abertas. Só de todas as portas que Deus vai abrir, eu não posso deixar a porta da verdade fechar. A porta da salvação fechar. Eu não quero perder a minha salvação. As outras coisas, o Senhor vai nos acrescentar. Por que Deus vai acrescentar as outras coisas? Porque nós estamos buscando o reino e a justiça dele. As outras coisas nos serão acrescentadas. É forte.
Sabe por que a sua vida vai mudar, irmão? Sabe por que o novo de Deus está chegando na tua história? E você vai viver as maravilhas de Deus? Porque você está vivendo Mateus 6,33, que diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que tem deixado você inquieto, quando você começar a buscar o reino de Deus, irmão, você vai ver que essa inquietação vai sair e a glória dele vai descer na tua vida. Sabe por que Deus vai agir no teu casamento? Porque você disse assim, Deus, independentemente se o meu marido voltar ou não, eu vou continuar te glorificando, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar indo na tua casa. Sabe por que a tua empresa vai se levantar? Porque você disse, Deus, independentemente se eu for empregado ou empregador, eu vou continuar dizendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz, que o Senhor opera. Sabe por que a tua saúde vai ser restaurada? Porque você disse, Deus, se eu morrer acometido dessa doença ou não, eu vou continuar pregando que o Senhor salva, que o Senhor cura e que o Senhor liberta. Deus, sabe por que eu vou continuar te adorando? Porque o Senhor é demais. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. É por isso que Deus já mudou a tua história. Porque Ele sabe que o teu coração não está na promessa. O teu coração está no dono da promessa. Ei, sabe por que alguém não entende? Como que você aguenta tanta luta e todo dia tá glorificando, todo dia tá indo pra cima, todo dia tá profetizando dentro da tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que é teu? Porque alguém não entendeu que você está alicerçado em Jesus e não na promessa que Jesus te fez. Então esse alguém que está do teu lado não entende o tamanho da tua fé. E não entende como Deus vai agir e operar na tua história. Porque ele não entende, irmãos. Porque ele não está alicerçado em Jesus. Ele está alicerçado no que o homem pode fazer e você não. Você está esperando que o Senhor realize a vontade dele sobre você, independentemente do caminho árduo que você tem passado. Jesus não queria saber do caminho árduo. Jesus queria saber em obedecer a Deus. Ele precisava fugir por diversas vezes, ele saía de fininho, porque senão eles matavam. Lembra quando os discípulos disseram para ele, quando ele ia voltar para Betânia para ressuscitar Lázaro? Dídimo, conhecido como Tomé, também foi o primeiro a dizer, ué, mas a gente saiu de lá porque eles queriam matar, se a gente voltar para lá vai matar a gente. Só que ele havia saído de fininho, mas no tempo certo, Jesus voltou. O que você precisa entender, irmãos, que tem coisa na minha e na tua vida que sai. Ou nós saímos de cenários, nós saímos de perto de pessoas, mas no tempo certo, irmãos, haverá um retorno para mim e para você, naquilo que é de Deus para nós. Descansa o coração. Prefira ser Jesus. O exemplo que Jesus te deu é obedeça. O que significa Cristo? Nós, que é o cristão, o próprio Cristo, que somos nós, cristão. O que significa? Pequeno Cristo, trocando para miúdo, imitadores de Cristo. Sejamos imitadores de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse que ele era imitador de Cristo. Não vamos imitar Adão e Eva, não. Curioso, querendo resolver tudo dando jeitinho, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele ditado chulo, popular, jeitinho brasileiro. Aí, ó, jeitinho brasileiro quando o pecado entra, irmãos. Por isso que nosso país está vivendo o jeito que vive hoje. Porque eles querem dar sempre um jeitinho brasileiro, compactuando com coisa errada, compactuando com o pecado. Aí quando a gente começa a viver retaliações do inimigo, porque o Brasil abriu brecha. O abrir a porta para o pecado resulta na miséria, falência, no espírito de morte que o nosso Brasil tem enfrentado. Onde mães matam os filhos, pais matam os filhos. Mãe mesmo, que eu tô falando mãe mesmo. Que gerou, que deu de mamar, vai lá e mata o filho. Não compactua com aquilo que a serpente tem trazido ao teu ouvido. Decida obedecer aquilo que Jesus tem dito para você. Ei, há uma mudança de cenário para você nesse dia de hoje. Tem muita coisa boa chegando no meio disso tudo
que você tem passado. Somente creia.